irmãos, amados ouvintes, uma palavra maravilhosa, né? Os irmãos aqui se expressaram, daria para salvar o mundo inteiro. Glória a Deus, né? Que bom se o homem desse crédito à palavra de Deus, que é ela que liberta, que salva o homem. Essa palavra aqui não é palavra de homem não, é palavra de Deus. É a palavra que transcende qualquer coisa nessa terra. Glória a Deus, né? E aqui em São Lucas, capítulo de número 7, glória a Deus, estava meditando ontem nesse texto, ontem à noite, glória a Deus, que eram duas multidões. Glória a Deus. Aqui em São Lucas, capítulo de número 7, glória a Deus. Pronto, está aqui. E aconteceu pouco depois, e ele, a cidade chamada Naim, e com ele uma multidão dos seus discípulos, e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levava um defunto, filho único da sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade, e vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse: não chores. Glória a Deus, né? Olha que texto maravilhoso, né? Jesus, ele sempre está à procura do homem. E nesse momento, Jesus, ele estava se dirigindo à cidade de Naim. Glória a Deus. E com Jesus e uma grande multidão, irmão Joel. E uma multidão, porque onde Jesus passava, os cegos enxergavam, os paralíticos andavam. Jesus fazia o bem a todas as pessoas, curava os enfermos, ele libertava, né, aqueles que estavam endemoniados. E a multidão queria estar perto de Jesus, porque Jesus fazia muitos prodígios e maravilhas. Mas diz a palavra de Deus que ele estava chegando perto da cidade de Naim. Nós sabemos pela história que as cidades naquela época eram cercadas de muros, né? E tinha um portão da cidade. E quando Jesus ia chegando perto do portão da cidade, vinha uma outra multidão. Essa multidão já era diferente, vinha todo mundo chorando, angustiado, aflito, todo mundo cabisbaixo, era um desespero, porque tinha uma viúva naquela cidade que ela só tinha um filhozinho e o filho dela veio a morrer. Glória a Deus. E agora estavam levando aquele jovem para sepultá-lo. Glória a Deus, né? E quando Jesus, ele chega à porta da cidade de Naim, ele para aquele cortejo fúnebre. Glória a Deus, né? Era o encontro da vida com a morte, né? Glória a Deus. E quando a vida chega, glória a Deus, a morte tem que partir. Glória a Deus. E Jesus, diz a palavra de Deus, que ele olhou para aquela mulher, ele olhou e disse: não chores. Glória a Deus. Como não chorar se o filho da mulher estava morto? Mas Jesus, irmão, ele tem a esperança. Jesus, ele tem a vida. A vida está na mão de Jesus. Aleluia. E ele disse: não chores. E quando Jesus tocou no esquife, ele disse: jovem, aqui eu te digo, levanta-te. E o defunto ressuscitou. Glória a Deus. Sabe por quê, meu amado? Porque só Jesus tem o poder de dar a vida. Aleluia. E ele tem vida para você. Aleluia. Eu não sei qual é a multidão que você está andando. A multidão que ia com Jesus, ia glorificando e exaltando a Deus, estava todo mundo contente, feliz, aleluia. Mas a multidão que estava sem Jesus estava triste, cabisbaixa, angustiado, aleluia. Mas quando, aleluia, houve esse encontro da vida com a morte, aonde a vida chega, a morte tem que bater fora, aleluia. E Jesus, ele tem vida para você.
Jesus, ele tem esperança para a sua alma. Você que se encontra aí, quem sabe, aflito, angustiado, há uma esperança para a tua alma. Jesus, ele tem poder para te dar vida e vida com abundância. Aleluia. No texto que nós iniciamos, ele faz aquele convite, ele diz: vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei e vocês encontrarão descanso para as vossas almas. Hoje você pode ter esses dois benefícios de Jesus: o descanso para a sua alma, aleluia, e a vida eterna, aleluia, porque aonde Jesus chega tem vida, tem esperança, e é isso que a Bíblia diz, que ele veio a esta terra, ele veio para dar vida e vida com abundância. E nessa tarde você pode, aleluia, obter essa salvação, essa vida eterna, essa esperança, o alívio para a sua alma, ela está em Jesus Cristo. Só Jesus pode te dar. Agora, no texto que eu li, diz que tinha duas multidões: a multidão que estava andando com Jesus e uma multidão que estava sem Jesus. E eu quero te perguntar: qual é a multidão que você está? Você está na multidão que está com Jesus, que está andando com Jesus, ou você está andando com a multidão que está andando sem Jesus? Se você está andando sem Jesus nessa terra, aleluia, hoje você pode ter um encontro com Ele. Ele é a vida, Ele é a salvação, Ele é a paz que você precisa, Ele é a alegria verdadeira, aleluia. Ele disse para aquele jovem: levanta-te, e naquele instante o Espírito de vida entrou naquele jovem, aleluia, ele viveu, aleluia. O homem sem Jesus está morto espiritualmente, aleluia, e ele só recebe vida quando ele crê em Jesus, quando ele se arrepende dos seus pecados, quando ele abraça a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, aí ele recebe vida. Aí ele passa da morte para a vida, como aquele jovem. Jesus disse: jovem, a ti eu te digo, levanta-te, aleluia. E ele está também te dizendo para você: não chores, porque há uma esperança para a tua vida, há uma solução para a tua vida. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Jesus é a solução para a tua vida. A vida eterna só está em Jesus. A salvação, ela só está em Jesus. E nessa tarde, não despreze o convite de Deus. Se você está andando sem Jesus, aleluia, passe a andar na multidão que está andando com Jesus. Aleluia. Eu quero perguntar se tem uma pessoa feliz nessa tarde que deseja entregar a sua vida para Jesus, ou mesmo uma reconciliação. Quem sabe pessoas estão vindo que estão distanciadas, afastadas do caminho de Deus, mas Deus está dizendo para você: hoje é tarde de reconciliação, é tarde de salvação. Ele está te chamando: vinde a mim, você que está cansado, você que está oprimido, aleluia. Ele está dizendo: eu tenho vida para te dar. Jesus é a vida, Jesus é a esperança para a tua alma. Somente nele você pode descansar, somente nele você pode ter a salvação e a vida eterna. Aleluia. E se tem uma pessoa feliz que deseja entregar a sua vida para Jesus, nós queremos orar em seu favor. Aleluia, Deus. Nós não perdoamos pecados. O que a igreja faz? Ela ora em favor da pessoa que está confessando Jesus, e Deus lá no céu perdoa os teus pecados. Glória a Deus. E a Bíblia diz: o que é ligado na terra é ligado no céu, e o que é desligado na terra é desligado no céu. Glória a Deus. Se tem uma pessoa, glória a Deus, nós estamos aqui para orar em seu favor. Glória a Deus. E se não tem, nós queremos agradecer em primeiro lugar a Deus essa oportunidade, nosso irmão que cedeu o espaço para estarmos aqui, e aproveitando o ensejo, fazendo o convite. Nossa igreja fica aqui nós servimos a Deus aqui na rua 1º de Maio,
641, Igreja Evangélica, Assembleia de Deus, Tempo Central. Vá ali, tire uns minutinhos para buscar o Senhor. A Bíblia diz, buscar o Senhor enquanto se pode achar, né? O culto hoje começa às 17 horas, né? Você é o nosso convidado, né? Glória a Deus. E desde já, nós queremos agradecer os ouvintes da Palavra de Deus. Sei que as pessoas estão aqui de parabéns, pessoas educadas, que nos recebem bem sempre quando estamos aqui. Glória a Deus. E isso é louvável diante do Senhor. Glória a Deus. Vamos encerrar fazendo uma oração. Glória a Deus por esse trabalho. Com Carlinhos aqui. Aleluia.